O que te parece esse plano? E o ministro Flávio Dino disse que ouviu quem mais entende de segurança, que seriam policiais militares e militares. Te parece que contempla o que o Rio de Janeiro necessita, pelo menos para iniciar um combate ao crime organizado? Mais uma vez, boa tarde. Boa tarde. Me parece que mais uma vez a gente está diante de um plano que parece muito mirabolante, né? O ministro fala em coisas novas, jamais feitas, mas que terá uma efetividade baixíssima. Por que vai ter uma efetividade baixíssima? Primeiro, o controle de portos e aeroportos, ele necessita de uma inteligência específica para saber a mala que está chegando. Não dá para você revistar todas as malas, todos os contêineres, dado o volume desses portos e aeroportos, da quantidade de coisas que chegam. Você precisa de uma inteligência bem apurada e bem organizada. A Polícia Federal tem uma grande expertise de fazer esse tipo de trabalho. O problema da Polícia Federal é que falta muito efetivo para a Polícia Federal para fazer esse trabalho, para você ter a informação de inteligência e você atuar. E uma coisa que me chamou a atenção nesse plano é que não se fala nada de Receita Federal, que tem um papel importantíssimo quando a gente está falando de portos, aeroportos e fronteiras. Parece que a Receita Federal foi deixada de lado. Então, ao que eu vejo, né, eu vejo com bons olhos a presença da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, cada vez mais fazendo ações que vão contra o crime organizado do Rio de Janeiro, tanto as milícias quanto o tráfico de drogas. Eu acho que isso é muito importante. Mas a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal precisam de uma recomposição urgente de efetivo. Força Armada, ela pode fornecer algum tipo de apoio tático necessário, talvez em regiões de portos. Agora, em uma região como em aeroportos, me chama a atenção de não ter uma efetividade que seja tão alta. Eu entendo que o governo esteja sob pressão, que o governo tenha assumido, o presidente Lula tenha assumido a presidência da República sem um plano efetivo de segurança pública e sem um plano de enfrentamento ao crime organizado. E que a situação tenha saído do controle, como já era esperado. Agora, não me parece, mais uma vez, que a GLO vai resolver esse problema. Quantas GLOs já foram feitas no Brasil que não resolveram problema algum? Quanto dinheiro foi colocado na intervenção de segurança pública no Rio de Janeiro? Quanto dinheiro e quantas vidas foram entregues para as tentativas de enfrentamento ao crime organizado? Enquanto a gente não começar a dissociar o crime organizado das instituições que devem controlá-las, enquanto a gente não começar a tirar o crime organizado da política, como a gente vê no Rio de Janeiro, uma presença bastante massiva, enquanto a gente não tirar os tentáculos do crime organizado do Estado, isso só é feito com inteligência policial, que a Polícia Federal tem toda a condição de fazer, e a gente não vai ter uma solução para esse problema. E não dá para a gente falar, e parece que a fala do ministro Flávio Dino, inclusive, é de oposição às forças estaduais. É claro que as forças estaduais do Rio de Janeiro têm uma contaminação expressiva, mas não é uma apenas. Tem gente muito séria e muito boa com trabalhando nas forças estaduais. Então, essa articulação de inteligência precisa acontecer com as forças estaduais também. Senão vai ficar cada um tentando fazer alguma coisa e não vai resolver o problema. E acho que tem mais uma vez, né, um plano que tem pouco detalhamento, estava lendo os detalhamentos aqui, é muito pouco detalhado, e parece muito mais algo para tentar aplacar o clamor popular desse momento, que faz sentido, colocando, né, tanques, colocando pessoas fardadas em aeroportos, mas que não vai ter uma efetividade. A gente já viu esse filme antes no Brasil, infelizmente. Sakamoto, e aí? Esse anúncio feito pelo presidente Lula, pelo ministro Flávio Dino, de um plano de segurança, presença de militares, o que te parece isso? Já vimos algo parecido, né? Boa tarde. Boa tarde, Diego. Boa tarde, Carla. Boa tarde, Rafael. Boa tarde a todos e todas. Eu fico até, na verdade, assim, na verdade, porque realmente é uma. Primeiro, que é uma resposta do tipo, vai o que dá, no meio de um processo muito maior, mais complicado com isso. Eu concordo totalmente com o Rafael. Quando eu estava acompanhando o lançamento das ações, né, do governo, né? Eu falei, ok, né? Você está botando o exército, você está botando as três forças em determinados pontos estratégicos, já vamos falar disso. Só que o principal local estratégico, e claro, não é para botar forças armadas, pelo amor de Deus, não estamos na ditadura, mas o que a gente precisaria de fato ter uma ação governamental para limpar, mais do que portos e aeroportos, é a polícia e a política, né? No Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia, uma série de outros estados onde você tem o crime organizado entranhado, né? Você tem relações, né, promíscuas entre o Estado e o crime, narcomilícias, né, entre outras organizações, né, e aí isso não vai mudar enquanto você não tiver uma ação. O problema
é que enfrentar isso significa cortar na carne, significa o governo que fizer isso talvez nem se reeleja no Brasil. Não o governo federal, os governos estaduais que de fato fizerem isso não se reelegem no Brasil. O Cláudio Castro não manda de fato no Rio de Janeiro, né? Você tem um conjunto, você tem uma máfia de interesses que manda de fato no Rio de Janeiro, né? O Cláudio Castro, ele aqui e ali, né, naquilo que deixam ou naquilo que até onde a competência dele vai, mas o fato é de que não funciona do jeito que o cidadão acha, né? Não é desse jeito. Agora, o governo, falando e aí eu acho que essa parte com relação à ação da polícia e da política, ele está devendo desde o dia 1 do governo, né? O ministro Flávio Dino deveria ter apresentado, isso é uma coisa que deveria ter chegado pronto. Mas o PT não discutiu? Discutiu, os setoriais do PT discutem sobre segurança. A questão é se o governo Lula quer aplicar o que foi discutido durante tantos anos pelos setoriais do PT, que discutem segurança, inclusive envolvendo os atores de segurança, envolvendo as populações envolvidas, tudo isso. Agora, o governo quer aplicar aquele remédio, né? Agora, o Lula, ele falou esses dias que ele não queria GLO, e agora todo mundo está falando, não, agora ele quer GLO. Na verdade é o seguinte, eu acho que o Lula, ele tinha, na verdade, estava falando de GLO com relação, ele não queria policiamento ostensivo de militares nas ruas, né? Mas aí ele topou com relação aos portos e aeroportos. Agora, claro que ele poderia ter sido mais claro com relação a isso, né? Quando ele fala que não ia ter GLO no seu governo, né? Ele poderia ter deixado, não, na verdade, não vai ter GLO para policiamento ostensivo nas ruas, até porque os militares não são treinados para fazer policiamento ostensivo. Nas vezes que fizeram policiamento ostensivo, desculpa, fizeram bobagem. A gente tem o caso do músico, né, Evaldo Rosa, e do catador de recicláveis o Luciano Macedo, que foram metralhados com centenas de tiros no Rio de Janeiro, confundidos por militares quando o músico ia numa festinha infantil e o catador foi ajudar o músico que estava morrendo. E aí quase a chacina foi maior, né? Exatamente por conta desse despreparo dos militares. Agora, o Lula, ele também pode deixar mais claro, só que essa falta de clareza dele falar assim, olha, eu não quero uma GLO, na verdade ele queria dizer, eu não quero os militares policiando nas ruas, como o governo não tem, o próprio governo não tem clareza do que quer no curto, médio e longo prazo com relação a policiamento, então fica essa noção de confusão. E, na verdade, não é. A única diferença é que o governo está tentando fazer o seguinte: olha, eu quero mostrar que estou fazendo algo, não vou me meter onde não sou chamado, ou não vou me meter na competência estadual, não posso meter militar na rua, até porque depois do 8 de janeiro, isso aí, o governo que fizer isso, o governo democrático que fizer isso depois do 8 de janeiro, merece um golpe mesmo. Então, mas ao mesmo tempo ele precisa mostrar serviço. Só que, como eu concordo com o Rafael, você não tem um projeto. E a gente não tem um projeto de segurança que está sendo aplicado. Tem ações que estão sendo aplicadas à medida que o problema vai caminhando. A gente está enxugando gelo.